pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje a gente vai começar de maneira diferente. Hoje a gente vai começar, eu falei na aula passada, mas terminei não mostrando. Ó, começar vendo o que a gente vai ter de diferente, certo? Desde a entrada e também lá em cima, nas salas de aula, tá? Nós vamos ter esses tapetes sanitizantes, um você limpa os pés, né? Aí limpa os pés, outro sem enxuga. E veja que toda a escola ela vai estar assim, ó, verde e vermelho. Verde você vai e, lógico, vermelho você volta, tá? A mesma coisa aqui, ó, quem vier pela rampa, verde você vai, vermelho você volta, tá? A gente até tá pensando no dia que, enfim, não estiver chovendo, a gente deixa até uma parte da escadaria para subir, outra parte da escadaria para voltar, a rampa a mesma coisa, tá? Os corredores também, ó, esse é o corredor do primeiro ao quinto, tá? Tem até as setinhas, ó, e aqui você volta, tudo vai estar assim, ó, e você vai ter que colocar álcool em gel, não é? Tem também aquele totem lá, ó, que os meninos fizeram para colocar também álcool em gel. E só mudando aqui, aqui é a descida da rampa, tá certo? E aí eu vou mostrar a vocês como é que tá o primeiro andar, tá? Aqui, ó, da educação infantil, também, ó, álcool em gel. E a subida do primeiro andar, mesma coisa, verde, a pessoa vai, ó, aqui a setinha, vermelha, a pessoa desce, tá certo? Lá em cima também tem um desse daqui, tá, gente? Tá? Que tá fechado lá, ó, tá trancado, aí só pra gente não abrir. Uma parte da mudança, né, para quando liberarem, já começaram a liberar o ensino médio, né? Vamos aguardar os próximos passos, não é verdade? Também vai ter informação assim, ó, tudo que vocês já estão cansados de saber, né? E tem que lavar as mãos, usar máscara, distanciamento, né? Tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, ok? Legal? Esse será o nosso novo cantina, né? O pessoal ali tá pintando, ó. Tá bom? Então, antes de começar... Ah, esse é o que eu falei a vocês. Antes de começar, queria mostrar como vai ficar a nossa escola. Joia? Vamos para nossa aula? Muito bem. E aí, meu oitavo ano? Tudo bom? Vamos dar continuidade depois de uma abertura diferente, né? Só para vocês verem como é que está a preparação física, né, da escola, e que a gente fica aí aguardando os próximos passos, né, das autoridades. Outra coisa, deixa eu dar um spoiler pequeno aqui. Ontem nós tivemos uma reunião com os professores, certo? Para ajustar como nós vamos fazer as nossas avaliações, já que o Conselho Estadual de Educação autorizou as avaliações remotas. Mas isso eu vou me juntar com a professora Tânia e a gente vai fazer um vídeo explicando passo a passo como a gente vai fazer essa transição, né? E os outros caminhos. Feito? Legal? Enquanto isso, aconselho aos colegas, né, a cumprirem com as tarefas, não só da minha matéria, lógico, né, de todas as matérias, as atividades avaliativas, enfim, né, porque esse ano, claro, é diferente, mas
que tudo está sendo avaliado. Feito? Legal? Muito bem. Isso dito e isso posto, pegue aí o seu livro 2 de espanhol e nós começamos a aula passada, do dia 17, na página 4, né? Nós fizemos a página 4 e 5, que era a explicação do uso do verbo poner-se, e aí ficamos com os exercícios da página 6, 7 e 8, né? Nós vamos... Que difícil. Agora, nós vamos fazer a correção 6, 7 e 8 e vamos seguir a partir daí, tá certo? Relembro sempre, porque isso daqui fica como prova, não é verdade? Fica gravado, que a presença da aula se dá com o envio das atividades, certo? Vários colegas, pelo menos na minha matéria, e pelo que eu conversei ontem com os professores do 6º ao 9º, em outras matérias que também não estão fazendo, não estão realizando, não estão entregando, enfim, tudo isso está gravado, os professores têm todas as anotações, né? Geralmente, quando o papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovô, enfim, quando algum responsável nos pergunta, a gente, além de responder com a verdade, sempre, a gente sai mostrando, né, todo o trabalho e tudo aquilo que a gente vem fazendo. Tá bom? Eu acho que essa hora e esse ensino remoto é o que literalmente, né, transforma o estudante, não é assim? Porque a gente sabe que não precisa estudar porque papai obriga, ou porque mamãe obriga, enfim, porque ninguém obriga. Tem que estudar porque é o futuro da pessoa, não é? Então, eu acho que esse é o grande norte. Não, é o meu futuro, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás, enfim. Eu é que tenho que me trabalhar e fazer da melhor forma. Tirando isso, todo o restante é só desculpa, não é? Muito bem, meu 8º ano, quase 9º, que a gente já está no final de setembro. Vamos lá. Pega teu livro 2 de espanhol, abre na página 6, nós vamos corrigir a página 6, 7 e 8. Lembrando que você tem que me enviar a correção e a atividade de hoje. Feito? Um bom dia, uma boa aula, vamos em frente. Começou. Então vamos lá. Na aula passada, do dia 17, nós começamos o enfoque gramatical, não é isso? O uso do verbo poner-se em espanhol, né? Um verbo composto. Então, ele na página 4 e página 5, ele explica as utilizações, não é verdade? Legal. Aí na página 6, ele tem a conjugação do verbo, certo? Ele vem com a conjugação do verbo, somente para a gente relembrar, tá? E começa o exercício. Vamos lá. Primeiro exercício, ele diz assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui. Legal. Primeiro exercício, ele diz assim, ó. Complete as frases com as expressões do quadro. Eu só poderia utilizar essas daqui. Tá bom? Então, corrija aí e vê se você acertou. O primeiro, ele diz assim, ó. Quando me peleo, peleo significa brigar, pelear, brigar. Quando me peleo com minha irmã, acertou quem colocou? Me pongo triste. Essa é a resposta do primeiro. Ok? Legal. Letra B. Mis nietos, meus netos, se ponem contentos. Corrige, por favor. Se você fez de lápis, corrige de caneta.
Se você fez de caneta, corrige com a caneta de outra cor, tá? Fica melhor a correção. Legal? Letra C. Quando hablamos sobre esse tema, os ponéis muy serios. Corrige. E claro que só sobrou quando tienes que presentar algum trabalho, te pones nerviosa. Nerviosa. Bueno. Te pones nerviosa. Corrige. Esse foi o exercício da página 6. Certo? Guarda aí. Não manda agora não. Ainda na página 6, ele fala sobre os pronomes relativos, tá? Tem as preposições e os pronomes relativos. Aí na página 7, tem a utilização, então tem os exemplos, tá? E a utilização onde você sai juntando duas frases, certo? Com isso, o exercício aqui da página 7 começava assim, ó. Reescreva as frases empregando os pronomes relativos. Aí começou assim, ó. Tienes um ordenador. Ordenador é computador. El ordenador es nuevo. Então você poderia fazer, enfim, várias formas, né? Uma delas seria assim, ó, fazendo a pergunta, tá? Como o meu computador aqui não tá pro espanhol, então não vai botar a interrogação ao contrário, tá, gente? Mas eu vou deixar assim para você saber que tem a interrogação, né? Uma das formas que você poderia fazer era assim, ó. El ordenador que tienes es nuevo. Uma das formas era essa. El ordenador que tienes es nuevo. Você poderia também fazer ao contrário. Es nuevo el ordenador que tienes. Enfim, você teria essas duas formas que poderia trabalhar esta pergunta. Lembrando, eu vou botar a interrogação assim, ó, tá? Es nuevo el ordenador que tienes, tá? Tanto um quanto o outro poderia ser feito. Joia? Na letra B, eu tenho o seguinte, ó. Hoy he hecho paella, ou paella, como queira, né, em alguns lugares. La paella estava sin sal. Então eu posso começar assim, ó. La paella que he hecho hoy estava sin sal. Poderia fazer assim. La paella que he hecho hoy estava sin sal. Ou estava sin sal la paella que he hecho hoy. Ok? Muito bem. A letra C tem estou haciendo um curso. Me gusta mucho. Eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu vou começar assim, ó. Me gusta mucho
El curso, né? El curso que estoy haciendo. Vou fazer o contrário. Me gusta mucho el curso que estoy haciendo. Ou eu poderia fazer estoy haciendo un curso que me gusta mucho. Também poderia ser. Certo? Legal. Para terminar aqui, ó, he leído un libro. El libro habla sobre replicante. Então eu poderia simplesmente fazer assim, ó. He leído un libro que habla sobre replicantes. Simples assim. Ok? Esse é o primeiro. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Certo? Legal. Para terminar essa página 7, eu tenho o seguinte, ó. O segundo era assim, ó. Complete as frases com a melhor opção de cada caso, de acordo com a informação que transmite. Se é uma informação de tempo, você vai usar quando. Se é uma informação de modo, você vai usar como. Se é uma informação de lugar, você vai usar donde. Então, vê aí. Se fosse na prova, vê aí se você acertaria. Aquela es la escuela. Ora, se eu estou dizendo que aquela é a escola, eu estou falando de um. Isso mesmo. Então, aqui só pode ser donde. Muito bem. La película, película é filme, né? La película acabou. Ora, o filme acabou. Todos imaginavam a forma como ele acabou. Então, eu estou falando de o modo, não é? Se é modo, eu estou falando de como. Muito bem. Letra C. Helena vive, le gusta. Helena vive, le gusta. Aí eu posso ter dois tipos de resposta. Eu posso ter o modo como ela vive, como ela, enfim, cuida da sua vida, e também eu posso ter o lugar, né? Que ela gosta do lugar onde ela mora, onde ela vive, né? Então, aqui eu posso ter, ó, como, né? Se eu estiver falando o modo, enfim, a maneira, que pode ser donde, tá? Pode ser um dos dois. Vamos lá. Na letra D, volvió, voltou, retornou. Ora, se ele voltou quando menos esperava, eu estou falando de... Tanto que eu falei, né? Quando. Falando do tempo. Quando menos esperavam. Ok? Letra E. Eis aqui, compramos os regalos. Regalos são presentes, né? Se eu estou dizendo que é aqui... compramos os presentes, eu estou falando do lugar. Então, aqui vai ser donde. Eis aqui, donde compramos os regalos. E para terminar, puedes venir a cenar, quieras. Cenar é jantar. Você pode vir jantar, e aí eu estou falando de tempo, né? Quando queiras. Certo? Vê se você acertou. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer e deixar todo o livro certíssimo.
Porque daí a gente vai fazer as nossas futuras provas, tá bom? Legal. Se você fez o 6, fez a página 7, tá? Não me manda agora não, calma aí. Vamos para o 8. A 8 diz assim, ele começa o uso de apenas. Veja a frase. Ultimamente, apenas tiene tiempo para leer el periódico. Esse apenas aqui indica que o único que faz é ler o jornal, periódico é jornal, né? Quase não tem tempo para ler o jornal. Está certo quem entendeu esse uso aqui, ó, de apenas como quase que não dá tempo dele ler o jornal, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó. A diferença entre enquanto e mientras. A tradução vai ser a mesma, seria em português enquanto, tá? Só que vai ter hora que eu vou usar dessa forma aqui e hora que eu vou usar assim. Como é que eu vou usar um e outro? Ele mostra aqui no exemplo, ó. Enquanto llegué a casa, el ladrón salió por la ventana. E o outro, mientras veía la tele, el ladrón roubaba la casa. E aí ele pergunta, ó, has notado la diferencia de uso? Com esses exemplos, nós podemos concluir qual desses dois expressa um feito imediatamente posterior, ou seja, depois do outro. Está certo quem botou aqui? Enquanto. Né? Porque é um fato depois do outro. Enquanto llegué a casa, el ladrón salió por la ventana. E claro que o mientras expressa os dois feitos simultaneamente. Ou seja, ele, enquanto assistia a televisão, o ladrão roubava a casa. O mientras, dois feitos, né, simultâneos. O enquanto, um depois do outro. Tá? Então aí eu posso ter a última, né, o último exercício que está na página 8. E ele diz assim, ó, marque a opção correta. Se esse exercício aqui caísse na nossa prova, vamos ver o quanto você acertaria. Mi perro está muy débil. Claro, apenas puede caminar. Apenas. Tá? Na letra B. Copias el texto, observa se não comete errores gráficos. Ora, feitos simultâneos, mientras. Enquanto você copia o texto, observe se não comete, né, erros ortográficos. Então, você tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Vi el trailer, supe que la película iba a ser genial. Ou seja, enquanto, né, uma coisa depois da outra. Se eu vi o trailer, logo eu vi que o filme ia ser genial. Uma coisa depois do outro. Mis amigos andam muito liados, né? Ocupados, né? Muito cheios. Apenas los veo. Limpio la cocina, tu limpias la sala. Ora, uma coisa simultânea à outra. Eu limpo a cozinha, você limpa a sala. Creo que vea el regalo, va a querer abrirlo. Enquanto, né? Uma ação posterior à outra. Então, vê se você acertou. Muito bem. Agora sim, você pode mandar páginas 6, 7 e 8 corrigidas, sem desculpa de não ter feito. Manda a correção
para ter 50% aí da nossa presença de hoje, tá bom? Estou aguardando. 6, 7 e 8, correção. Muito bem. Você já me mandou as páginas 6, 7 e 8 corrigidas? Então vamos à tarefa da nossa aula de hoje, tá certo? A tarefa será a página 9 e 10 na aula de hoje. Tarefa, página 9 e 10. E o que é que ela fala? Vê só, ele começa assim, ó. Ele te mostra os verbos, tá? Verbos que fazem a concordância com o sujeito, né? Famosos verbos de ligação, ok? Muito parecido com a regra em português, muito parecido, tá? Eu vou ter o sujeito simples, uma só pessoa, seja ele no singular ou no plural. Eu vou ter sujeito composto, ou seja, eu vou ter duas pessoas, né? Eu vou ter os coletivos, tá? E eu vou ter o sujeito onde se inclui a pessoa que está falando, o narrador da história. Tá certo? Nesse caso, quando você inclui quem está falando, eu só vou ter no plural, tá? Veja que toda a concordância aqui, ó, do verbo, ele está em negrito. É muito parecido com a regra em português, tá? Para isso, ele te dá esse exercício aqui da página 9. Ele tem um texto, tá? Complete o texto concordando o verbo com o sujeito. Todos os verbos estão entre parênteses, certo? Você só tem que ver somente o sujeito de cada frase para saber como você vai conjugar cada verbo que está entre parênteses, certo? O título do texto, lunes, segunda-feira, né? Lunes. E eu tenho esse texto, tá? Todos os verbos aqui, ó, todos os verbos estão entre parênteses. Note que quando não aparece o sujeito, ele fala aqui depois do verbo qual é o pronome que ele está usando, para que você conjugue corretamente. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui está o pronome, ó. Porque não tem o sujeito na frase, certo? Todo o restante, quando não tiver o pronome, só está o verbo aqui, ó, significa que tem como você saber qual é o sujeito que o verbo vai fazer a concordância. Tá bom? Então, nessa página 9 aqui, ó, basicamente, você vai completar o texto fazendo a concordância do verbo com o sujeito e completa corretamente o texto. Tá bom? Legal. Muda aí para a página 10. A página 10 eu tenho o seguinte, vê só. Página 10 eu começo com isso daqui, ó. El museo no es una forma de cantar una ópera. Ópera todo mundo sabe o que é, né, gente? Aquele estilo de música. Isso. Se trata de uma riqueza, ou seja, de uma particularidade da língua espanhola, pois é a forma de tratamento utilizada em países como Uruguai, Argentina e Paraguai. É uma característica desses países que foram colonizados, né, pela Espanha. Então, assim como o nosso português tem muitas coisas diferentes do português de Portugal, o espanhol ou o castelhano, como eles dizem, que eles falam, né, no Uruguai, Argentina e Paraguai, eles também vão ter essas particularidades, tá? Que particularidades é essa? Vê só,
Ele te mostra aqui na tabelinha, tá certo? Os verbos estão no presente, tá? E o tratamento informal, ou seja, é aquela situação entre amigos, tá? Porque ele é informal. O ele, você é quando você usa a segunda pessoa do plural. É quase uma gíria, não é uma gíria propriamente dita, mas uma coisa muito particular dos falantes de cada país, né? Seria, se a gente fosse comparar, digamos assim, do costume, seria o costume que, por exemplo, a gente tem de dizer vixe ou eita, né? São curiosidades da língua, principalmente dos falantes desses 3 países aqui, ó, tá? Então, essa parte aqui é muito mais uma curiosidade para enriquecimento de vocabulário, principalmente caso você, né, se encontre ou no futuro esteja aqui, sabe que vai ter essas particularidades, tá bom? Aí, para isso, ele te faz um quiz aqui, ó. O quiz, ele quer dizer o seguinte, vê só. Se você estiver na Argentina, ou os hablantes da Argentina, né? Na Argentina se diz, dentro disso daqui que ele está explicando, do el voceo, tá? Na Argentina, qual dessas 3 frases eles falam mais? Lembra que a Argentina vai estar nos países que trabalham el voceo, tá? Então, nesse quiz, na Argentina, qual dessas 3 é mais utilizada? Diferente desse daqui, ó. E na Espanha, qual dessas 3 frases seria a mais utilizada? Vê que elas são, mas muito iguais, muito iguais. Uma diferençazinha, né, de uma para outra. Por isso que a gente tem sempre que ter este daqui, ó, certo? Como referência, tá bom? No terceiro, no Uruguai, qual dessas 3 frases aqui, né, seria mais comum no Uruguai? Volto a dizer, veja que as 3 são muito parecidas. Mas se eu estou trabalhando com o Uruguai, né, o Uruguai faz parte de um dos países que trabalham mais com el voceo, qual dessas 3 frases seria mais comum no Uruguai? Legal? E aí, para terminar, na página 10, nessa parte aqui da diversão, ó, eles têm ditados populares lá, né, na região deles, e aí ele quer que você relacione o início do ditado com o final dele. Gente, esse Rick McPato aqui, ó, é o que pra gente é traduzido como tio Patinhas. Rick McPato é o nosso velho e bom tio Patinhas. Tá joia? Aqui eu tenho o início, aqui eu tenho o final. Todos são ditados populares. Será que você consegue acertar? Muito bem. Então, vê só. Para ter a outra parte da presença da aula de hoje, você vai ter que me mandar o exercício da página 9, que é esse texto aqui, ó. Página 9, tá? E a página 10. Esse quiz e a parte da diversão aqui. Feito? Dúvidas? Estou aqui no grupo ou, se precisar, no privado do WhatsApp. E os exercícios e correções somente no privado do WhatsApp. Legal? Lembrando que nós estamos computando tudo, como nós falamos desde o início dessa aula,
certo? E aí, cada um vai fazendo a sua parte. Tá joia, meu oitavo ano? Um bom dia e uma boa aula para todo mundo. Se precisar, basta me chamar. Bom dia!